Opa! Allah! Allah! Allah ya brada Allah! Gol! 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 Fez a finta, lá vai Romário! Lá vai Romário! É gol! Olá, olá! Seja bem-vindo você, nosso amigo ouvinte, você que está aqui acompanhando mais uma edição do Conticast, o podcast do Contiverde, nossa 54ª edição. Eu sou Gabriel Sawaf. Semana passada a gente fez nossa playlist, analisou vários diversos nomes e agora a gente vem para comentar sobre a primeira convocação de Dorival Júnior. Na última sexta-feira de 23, o novo treinador da seleção convocou 26 jogadores, né? A gente falou em 23 na semana passada, foram 26 no final das contas e algumas surpresas, algumas novidades aí que a gente vai comentar nesse podcast. Primeiro, convido você a seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @Contiverde_, também. Se inscreva aqui no Spotify ou no YouTube, onde você estiver escutando esse podcast, deixe o like, sua avaliação, seu comentário. Participe da interação que está aqui embaixo no Spotify, tem uma enquete, uma pergunta. E também convido você, se puder, nos apoiar financeiramente, nosso apoio coletivo do Apoia-se, apoia.se/Contiverde, com R$10 por mês. Você ajuda a gente a crescer e a se manter. E se não puder ajudar financeiramente, compartilhe e divulgue esse podcast com seus amigos para falar muito sobre essa convocação de Dorival Júnior. Primeiro, chamo ele, Leonardo Dúcio, que esteve com a gente semana passada. Léo, 26 nomes. A gente tinha feito aquela nossa lista gigante com 55 nomes e, incrivelmente, 3 nomes não estavam nas nossas opções. Tem coisas que acontecem, mas o que você achou, no geral, na sua primeira visão aí da lista do Dorival? Seja bem-vindo. Fala, pessoal. Sempre um prazer estar aqui falando de seleção brasileira com os meus colegas. É sempre uma resenha muito boa. Aconselho que você escute até o final, porque hoje vai ter muita discussão boa, tá? Enquanto ao que eu acho, foi uma convocação ok. Não me trouxe uma expectativa tão alta para a primeira convocação do Dorival Júnior, mas também não foi uma coisa tão negativa. Tem nomes ali que são extremamente questionáveis, mas na medida do possível a gente ainda consegue analisar de uma forma ok. Assim, nada negativo e nem nada muito positivo a ponto de falar, caraca, foi o que a gente sempre pensou. Então é isso, a gente vai discutir muito ainda aí no decorrer da nossa resenha. Pois é, e hoje a gente está sem o Elcio. O Elcio passou o final de semana em neerlandeses, né, lá em Arapongas, um torneio realizado pelo Laranja Mecânica, que é um time aqui do Paraná, que teve a participação do Mar, lá da Holanda, então teve o duelo, o Elcio estava lá, né, participando ali junto com o Atlético Paranaense, ele não pôde participar hoje, e a gente traz aqui novamente, para brilhantar o nosso debate, ele que já participou aqui uma vez, ele está fazendo uma cara de esporte, mas a ver a expressão facial dele quando eu falei que ele ia substituir o Elcio, ele sentiu um peso de responsabilidade. Cara, é sensacional. Vitor Gama, agora do Maldito FC, né? Antigamente era o 4231, agora ele lançou esse novo projeto e já falou aqui. Passaram o grupo do WhatsApp pra gente, a gente se sente lisonjeado com tal oportunidade. E, vamos dizer, o pagamento foi esse convite aí pro Vitor participar desse podcast, nosso podcast. Seja bem-vindo, Vitor, meu irmão. Você tá no mudo, cara. Que bacana, comecei bem. Mas essa substituição que eu estava falando, eu não sei quantas pessoas vão ter essa referência de Flamengo, mas eu estou sentindo quando o Matheus, filho do Bebeto, entrou naquela Copa do Brasil em 2013, Matheus e Carlos Eduardo. Eu estou sentindo isso. Só que eu sou Matheus, no caso, né? Não sou o Carlos Eduardo, para substituir o Elcio. E é verdade, a gente mudou de nome. A gente agora é Maldito Futebol Clube, porque o outro nome era muito difícil também de lembrar, das pessoas acertarem. Enfim, na época parecia uma boa ideia, depois não se tornou uma tão boa ideia assim. E agora estamos lá. Muito feliz de você ter me chamado, né? Quando eu consigo participar, é melhor ainda. Mas é isso, vamos falar aí da seleção. Eu adoro convocações, costumo gostar de todas. Tenho esse jeito meio que volta contra mim, né? Porque as pessoas costumam odiar todas, né? Mas eu gosto das convocações. Acho que a seleção brasileira tem sempre bons nomes. E aí, aproveitar que essa segunda-feira
calma, né? Tava calma demais pra gente não falar nome a nome, né? Dessa primeira convocação do Dorival, que eu sou fã. Então, vambora. Vambora, e como o Vitor antecipou, a gente está gravando esse podcast na segunda-feira, dia 4 de março, né, após uma rodada aí, final de semana, enfim, após curitibanos passarem perrengue com sol no estádio Couto Pereira, não em dia de jogos, enfim, após muita coisa que aconteceu. E a gente chega aqui para falar dessa primeira convocação, então vamos passar primeiro quem foi convocado, né, só para a gente relembrar. No gol nós tivemos o goleiro Ederson do Manchester City, o Bento do Atlético e o Rafael do São Paulo. Aí como lateral, na direita, Danilo da Juventus e Ancoto da Girona. Na esquerda, Ayrton Lucas do Flamengo, Wendel do Porto. Na defesa, Beraldo do PSG, Gabriel Magalhães do Arsenal, Marquinhos também do PSG e Murilo do Palmeiras. Meio campo, André do Fluminense, Andrés Pereira do Fulham, Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro do Manchester United, Douglas Luiz do Aston Villa, João Gomes do Wolverhampton, Lucas Paquetá do West Ham e Pablo Maia do São Paulo. No ataque, Endrick do Palmeiras, Gabriel Martinelli do Arsenal, Rafinha do Barcelona, Richarlison do Tottenham, Rodrigo do Real Madrid, Savinho do Girona e Vinícius Júnior do Real Madrid. Essa foi a primeira lista do Dorival Júnior, os 26 nomes aí que ele chamou. E a gente começa a fazer posição por posição, né? Ô, Léo, semana passada a gente falou dos goleiros, a gente meio que cravou essa questão do Ederson e do Bento, né? Acho que era muito esperado que os dois fossem. E a gente comentou que essa terceira vaga estava muito em aberto, muito pela lesão do Alisson, né? O Alisson acabou se lesionando, deixou essa vaga em aberto. E a gente falou que não tinha um nome em unanimidade. Assim, a gente falou do Ederson, do Everson, a gente falou de vários nomes. E acabou que ele foi no nome de confiança dele, que é o Rafael, que tem trabalho com ele no São Paulo, né? Com o Copa do Brasil. Você acha que ele foi mesmo essa boa de confiança? E acho que o pessoal, vamos dizer assim, talvez não esperava a convocação do Rafael, tá crescendo muito isso para um terceiro goleiro, né? Nossa, chamaram o Rafael para a seleção. Ele não serve em nada no processo, porque ele tem 34 anos. Mas acho que uma função de terceiro goleiro, sei lá, acho que o pessoal está crescendo muito nas críticas numa posição que talvez não seja tão relevante assim. Quanto aos goleiros, é uma discussão lá de trás que a gente já traz aqui sobre premiar o atleta pela temporada dele. A temporada do Rafael, ao meu ver, não foi tão brilhante a ponto de merecer uma convocação na seleção brasileira. Lá atrás, quando o Fernando Diniz começou, que a gente tinha um tempo para trabalhar, para conhecer atletas, para premiar atletas, a gente discutiu muito sobre isso, foi falado muito. Mas hoje a gente está próximo de uma Copa América, que vai acontecer agora, no meio do ano. Talvez não fosse o melhor momento de você premiar um atleta de 34 anos, que aí, ao meu ver, não merecia essa premiação. É um goleiro ok, foi seguro na temporada para o São Paulo, mas não demonstrou nada muito especial a ponto de merecer uma premiação como essa. Talvez um atleta como o Léo Jardim, que foi muito ativo para segurar o Vasco da Gama na Série A no passado, que começou o ano muito bem no Cariocão, merecesse mais se fosse para premiar um atleta jogando aqui no Brasil. Tem esse lado da confiança que você trouxe, que faz sentido, mas eu ainda enxergo essa convocação como uma premiação por ser o goleiro que trouxe um título para o São Paulo, sobre o comando dele. Então tem todo esse apego que nesse momento para mim não faz sentido, mas lá atrás eu defendi, porque lá atrás a gente tinha tempo, a gente tinha amistosos, não tinham rolado nenhuma rodada das eliminatórias da América do Sul, então havia todo um contexto para você premiar atletas. Foi a justificativa que eu dei aqui no podcast para a convocação do Rony em 2 convocações seguidas, então o peso hoje é diferente. O projeto se encolheu, o tempo encolheu e a gente precisa de peças, a gente precisa de opções reais, talvez não um goleiro de 34 anos que está sendo premiado por uma temporada que foi especial para o São Paulo. Ô, Vitor, se a gente for pegar um processo evolutivo, essa vaga de quarto goleiro seria do PR, né? Vamos dizer assim, pensando na sequência do ano passado, né? Que era Alisson, o Bento foi chamado, o BR se machucou, o PR foi chamado, o PR ficou, aí na última convocação estavam os dois junto com o Alisson, porque o Ederson estava machucado. O PR, a gente até trouxe isso aqui com um ponto semana passada que podia prejudicar ele, que é o fato dele só ter jogado um jogo no Lyon, até a semana passada. Agora foram 2, né? Porque na quarta-feira ele jogou, até defendeu o pênalti, até
eu mudei meu palpite, que eu tinha falado no Rafael até por essa questão de confiança, que talvez eu vejo muito isso no Dorival e talvez em outras posições que a gente vai falar daqui a pouco, apareceu também essa questão de confiança dos atletas, mas quando eu vi que o PR se destacou, eu falei, opa, talvez o PR vai ganhar essa chance. Não ganhou. Você vê que talvez ele seria esse nome, pensando, como o Léo falou, nessa sequência de Copa América, num cara que está na seleção, por questão de idade, porque se a gente for falar no Everton também, o Everton é um cara que também já tem mais para cima dos seus 30 anos. Como que você vê esse ponto aí, trazendo esse nome que foi mais debatido aí, que foi do Rafael, já que Ederson e Bento, acho que são uma unanimidade para todo mundo. Junto sempre do Alisson, né? Acho que esses três vão ser o que vão mais acompanhar a gente. É porque a gente está pensando na Copa América, mas também sempre nesse processo pensando na Copa, né? De 2026. Então, talvez seja a única posição que esteja 100% fechada, né? Não tem muito como fugir. Óbvio que tudo acontece, né? Vai que o PR acontece o que aconteceu com o Alisson, por exemplo. Pegou uma temporada, pegou 2 na Roma, aí conquistou o mundo e depois nunca mais saiu. Pode acontecer com o PR, com o próprio Bento, enfim. Mas esse lance de premiar o jogador, eu gosto, e eu acho que para goleiro faz sentido. Não que eu concorde também, mas acho que faz sentido porque, para mim, além do goleiro, o centroavante também é aquele cara que tem que estar nesse melhor momento, porque são os que mais dependem de ritmo de jogo. Então, talvez eu não levasse o Rafael, só que eu não posso usar, eu sozinho, né? Pensando assim, não posso usar esse argumento do Rafael ter 34 anos, porque se fosse pensar alguém para premiar pelo ano passado, a gente tem que premiar o Fábio, que tem 42. Entendeu? Então, assim, acredito que, pensando na Copa América, faz certo sentido ele ser esse quarto, quinto goleiro, tendo em vista tudo que vocês falaram, até em relação ao ritmo de jogo do PR, né? Então, é uma convocação que, teoricamente, ela é jogada no lixo, assim, não gosto de pensar assim, mas teoricamente porque é de senso comum que, o Rafael, por mais que ele faça uma temporada espetacular até a Copa América, ele não chega no nível do Ederson, do próprio Bento também, né, e do Alisson, óbvio. Então, assim, fica um pouco naquela da gente tentar entender que a gente tá com um técnico que não é o Tite, entendeu? Acho que é um pouco daí também. Teve algumas questões com o Diniz, o Ramon Menezes, acho que, coitado, nem vale a pena a gente botar qualquer coisa na conta dele, né, porque ele estava sempre sendo jogado na fogueira. Mas é comum em convocações que não as do Tite ter esses caras em várias seleções que são esses caras que são queridinhos, sei lá. Porque é muito difícil a gente falar que é bom, que é ruim, mas o Rafael, acho que ele assusta mesmo, porque foi o que o Léo falou. Por mais que ele tivesse tido uma temporada boa no São Paulo, campeão da Copa do Brasil e tudo, foi um cara muito importante ali na reta final também do Brasileiro, não foi nem o melhor goleiro internamente, né? Então, fica aquela convocação que, beleza que ele recebeu essa oportunidade, é o que todo atleta almeja, né? Mas se a gente consegue enxergar outros tantos goleiros que pudessem ser esse terceiro goleiro, né? E eu falei do Tite porque o Tite tinha essa regra do terceiro goleiro ser sempre sub-20, né? Que faz todo sentido também, pensando em seleção olímpica e tal, mas nem a maioria dos treinadores não são o Tite, né? Porque ele é só ele mesmo. Mas não me assustou não, cara, porque foi o que a gente tá falando aqui. É uma convocação que a gente entende que é feliz, que é boa pro cara, pessoalmente falando, e para a seleção brasileira, pensando no futuro próximo, que é a Copa América, ela é pouquíssimo relevante, né? Mas eu iria de Fábio, de qualquer jeito. Então, a idade não me pega nesse aspecto para esse tiro curto, né? Que ele vai ter o quê? Ele tem essa convocação e só já é oficial, né? Então, se o Fábio tivesse, performando muito melhor que os outros todos, teoricamente eu concordaria que ele provavelmente fosse titular. Mas, enfim, é uma posição que acho que tira um pouco do foco das outras coisas importantes, né? Então, beleza, fico feliz pelo Rafael, mas não sei se ele vai ter tantas outras oportunidades assim. E agora que eu pensei também, talvez seja um pouquinho do Dorival querer se ambientar melhor, traz uns caras que ele já conhece, ele fica bem ali e tal, premia o cara, óbvio, mas também
casa nova, né? Então é bom você ter alguém conhecido por perto. Pois é, eu via muito essa questão. E aproveitando que você citou essa questão do goleiro sub-20, um dos goleiros que apareceu mais de uma vez foi o Ivan e o José Pereiraço lá do Baiano de 2. Ele até mandou uma mensagem me lembrando que a gente falou sobre jogadores que estavam na Série B e foram convocados, que a gente falou do João Paulo aqui semana passada. Ele lembrou que o Ivan, com a Ponte Preta na Série B, foi convocado, né? Deixou essa recordação. Então, abraço pro Pereira, maior fã da vinheta de abertura do podcast. O cara ama a nossa vinheta de abertura. E um abraço aí pro maior torcedor do Campinense que reside em São Paulo. Falando em jogadores de confiança, igual o Vitor trouxe, a gente tem um